Que alegria ter vocês aqui, queridos, nesse nosso onboarding de BC Grupos. A ideia hoje, justamente, é a gente ter uma conversa muito honesta e sincera para vocês entender esse processo de liderar BC Grupos. Então, com isso, quero dar partida já para essa nossa reunião de onboarding de BC Grupos, onde a gente vai poder, esse lançamento, poder entender como vocês, como talvez astronautas pela primeira vez, como as pessoas que pela primeira vez estão indo para um espaço que não conhecem, como vocês podem, tirar o máximo de proveito nessas circunstâncias. Então, queridos, é um privilégio estar com vocês aqui. Nós vamos conversar sobre tudo que você precisa conhecer sobre os BC Grupos. Eu sei que muitos de vocês estão com um monte de dúvidas, um monte de dúvidas. Será que eu sou capaz? Como é que eu faço? Como é que é a reunião? O que que a pessoa espera? Então, todas essas dúvidas nós queremos nessa reunião eliminar todas essas dúvidas. E por isso estamos com você nesse momento, porque nós entendemos que os BC Grupos fazem parte do propósito de Deus. Jesus disse claramente: ide e fazei discípulos, em Mateus 28. Então, esse é o nosso propósito com os BC Grupos, fazer discípulos. Então, a gente vai reunir as pessoas em casa, por quê? Porque a gente entende que no culto nós vamos e adoramos a Deus nesse local. Mas adorar a Deus com um monte de pessoas não é a mesma coisa. A gente precisa entender que somos uma comunidade, não somos pessoas isoladas. Somos pessoas que fazemos parte da mesma comunidade de fé. E é por isso que eu quero, nesse momento, começar a dizer para você o que que você precisa saber antes de começar seu BC Grupo. Então, queridos, pegue um papel, anote as coisas. Esse vai ser o momento onde muitas coisas vão ser esclarecidas e você vai poder ver esse vídeo quantas vezes quiser para lembrar. Então, primeira coisa, qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Qual é a missão dos BC Grupos? Já botei a mensagem aqui, olha só. Criar um ambiente de pequeno grupo onde as pessoas possam buscar comunidade, vínculos autênticos e crescimento espiritual bíblico, promovendo uma cultura de confiança. Destaquei algumas coisas. Primeira coisa, sua missão é criar um ambiente. Então, o seu propósito é criar um ambiente, é se certificar que esse ambiente na sua casa, no café onde você se reúne, no seu trabalho, é o ambiente, a atmosfera que é importante. Qual é a atmosfera que a gente vai ter ali? É uma atmosfera de comunidade. Todo mundo é aceito, todo mundo pertence a esse lugar, todo mundo com suas características diferentes se sente incluído, fazendo parte dessa comunidade. Às vezes no culto a gente chega e é tanta gente que diz: ok, eu assisti o culto, mas eu quero me sentir parte. E é no BC Grupo onde essa pessoa acha essa comunidade. Como ela vai achar isso? Através de vínculos autênticos. O que que são vínculos autênticos? Quando você consegue entender que tem as pessoas à sua volta, os irmãos à sua volta, estão vinculados ao seu sofrimento, às suas alegrias, às suas conquistas, à sua vida e participam ativamente daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Segunda coisa, nesse mesmo espaço, nesse ambiente, nós só criamos vínculos autênticos, nós também promovemos crescimento espiritual. O que é esse crescimento espiritual? É quando a gente cada vez se torna mais semelhante a Jesus. E não é qualquer crescimento espiritual. Olhem a palavra que está ali: crescimento espiritual bíblico. Então, são duas coisas que vão acontecer inegavelmente nos BC Grupos. Nós vamos trabalhar sobre a Bíblia, com base na palavra de Deus, e nós vamos crescer cada vez mais sendo semelhantes a Jesus. Esse é o nosso alvo, mas isso só vai acontecer se a gente promover uma cultura de confiança. O que que quer dizer cultura de confiança? As pessoas precisam saber que o que acontece nos BC Grupos fica nos BC Grupos. As coisas que a gente compartilha nesse ambiente de confiança, eu posso ter a absoluta certeza que ninguém nesse grupo vai sair falando a respeito das minhas dificuldades, dos meus medos, dos meus anseios. Esse é um ambiente de confiança. Então, sua responsabilidade é criar esse ambiente. Inúmeras vezes você vai dizer: queridos, fazemos parte da mesma família, nós somos parte, cria o senso de comunidade. Fale para as pessoas, liguem uns para os outros, crie esses vínculos autênticos. Fale da palavra de Deus, ó, a palavra de Deus diz isso, como nós podemos crescer para aplicar isso que nós estamos vendo na palavra de Deus. E reforce constantemente essa questão da cultura de confiança. Essa cultura de que, ok, o que acontece aqui dentro fica aqui dentro. Essas pessoas eu posso confiar
porque eu sei que elas sempre estarão do meu lado e não vão expor nada. Então, esse é o seu papel, essa é a sua missão. Como facilitador ou como líder agora, eu preciso que você entenda que algumas coisas são exigidas de você. Primeira coisa, você precisa ter como líder um relacionamento pessoal e crescente com Jesus. Não adianta a gente querer ter esse crescimento se você mesmo não tem esse relacionamento pessoal e crescente com Jesus. Você precisa ter esse relacionamento crescente com Jesus. Então, primeira coisa, cuide da sua vida espiritual. A sua vida espiritual importa. Segunda coisa que nós precisamos entender é reconhecer a Bíblia como uma autoridade na sua vida. Então, nós reconhecemos que a Bíblia é autoridade sobre a minha vida. O que isso quer dizer? Que eu, como líder, como facilitador, nos momentos que tiver conflito, eu vou recorrer à palavra de Deus e ela vai ser a autoridade. Se ela diz perdoa, eu vou perdoar. Se ela diz abençoa, eu vou abençoar. Eu vou sempre estar ligado àquilo que é a palavra de Deus. Então, são duas coisas até agora, duas coisas que você precisa ter: relacionamento pessoal e crescente com Jesus. E segundo, reconhecer a Bíblia como autoridade na sua vida. E terceiro elemento que eu preciso que você tenha é ter tempo, discernimento moral e emocional para liderar um grupo. Ou seja, se você é emocionalmente instável, talvez não é o momento de liderar um grupo. Você precisa ter discernimento e perceber que a vida das pessoas importa para Deus, que muitas das coisas que estão acontecendo na vida deles têm causas espirituais. Você precisa também ser exemplo na vida dos outros. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você como facilitador ou como líder. Então, são as três características que eu quero que você entenda que a gente espera de você: relacionamento pessoal e crescente. Cada vez você tem que ser mais íntimo de Jesus. Reconhecer a Bíblia como autoridade na sua própria vida. E depois ter tempo, você vai ter que dedicar tempo no seu BC Grupo, discernimento moral e saúde emocional para liderar o grupo. Amém, queridos? Então já começamos com você. Vamos agora para como funcionam os BC Grupos. Qual é a dinâmica de um encontro de BC Grupo? Os BC Grupos sempre têm uma dinâmica. Na Brasa Church, todos os nossos BC Grupos têm uma dinâmica muito específica. E é sobre isso que eu quero falar agora. Primeira coisa, vamos entender essa dinâmica. Como funcionam os BC Grupos? Primeira coisa, todos os BC Grupos têm uma duração de 1 hora a 1 hora e 30, máximo. Não queremos que você ultrapasse 1 hora e 30. Você sempre vai ser criterioso com isso. Nós respeitamos a vida alheia e por isso respeitamos o tempo da pessoa. Então, por que 1 hora, 1 hora e 30 no máximo? Porque esse é o tempo que a gente estipulou para o estudo e a gente entende que é o suficiente para a pessoa sair dali abençoada, querendo mais para a próxima semana e sem que isso impacte ou complique a vida dela no dia seguinte. Ela vai acordar sem problema nenhum no outro dia, porque se você estende 2, 3, 4 horas, você transforma aquilo em algo tão pesado que talvez no momento foi bênção, mas no outro dia a pessoa está cansadíssima, no trabalho complica e ela começa a dizer, ah, ir no BC Grupo é bênção, mas no outro dia eu estou acabado. Então, 1 hora, 1 hora e 30 no máximo. Ah, mas o pessoal quer ficar mais. Ok, não tem problema. Você vai fazer o seguinte: quando chegou 1 hora e 30, você vai dizer, pessoal, estamos terminando a reunião aqui. Você faz a oração final e depois você diz: olha, se alguém quiser ficar, é livre, mas quem precisa sair, pode sair. Claro que isso também vai depender da sua condição na sua casa. Se você tem filhos pequenos, está na hora de dizer para todo mundo, pessoal, terminou, terminou. Mas se você no outro dia, seu grupo é na sexta, no sábado todo mundo vai dormir mais, você tem a possibilidade para quem quiser ficar mais tempo na sua casa. Segunda dinâmica, sempre é 1 vez por semana. Isso é inegociável, é semanal o nosso encontro. E nesse sentido eu quero deixar muito claro, posso ter uma eventualidade, alguma coisa que me impeça de ter o grupo naquela semana? Eventualmente sim. Mas a gente sabe que toda quebra que acontece, as pessoas levam no mínimo 2, 3 semanas para voltar à normalidade. Então eu quero que você seja muito criterioso nisso. Todas as semanas tem BC Grupo. Veio só uma pessoa, vai ter BC Grupo. Veio 2 pessoas, vai ter BC Grupo. Então, sempre, todas as semanas, tem BC Grupo. Dia fixo, os dias têm que ser o mesmo. Se você marcou na terça-feira, sempre vai ser na terça-feira. Esporadicamente, eu tive que ir numa consulta médica, não passei bem, nessa semana vamos marcar para quinta.
muito raras vezes como exceção. O dia é fixo, por quê? Porque as pessoas têm vida e se programam para esses momentos. Então, não mude o dia. Se por algum motivo você mudou de trabalho, aconteceu alguma coisa, você precisa mudar de dia, a partir daquela mudança, todos os dias passam a ser naquele dia. E você sempre vai ter que negociar isso com o seu grupo. Localização fixa, mesma coisa, sempre no mesmo lugar. As pessoas amam rotina, então sempre vai ser no mesmo lugar. Claro, em alguns momentos você pode dizer, pessoal, na semana que vem nós temos um encontro social e vai ser num restaurante. Ok, aí é uma coisa atípica. E o ambiente, como eu já falei, tem que ser seguro e familiar. Então saiba que esse é o funcionamento dos BC Grupos, essa dinâmica, como eles acontecem. Toda reunião, todas as nossas reuniões, essas reuniões de 1 hora e 30, sempre tem alguma forma como elas funcionam. Qual é essa dinâmica? É uma dinâmica de 4 passos. Toda reunião tem esses 4 passos. Primeiro passo, conexão. Os primeiros momentos, quando a pessoa chega na sua casa, não é para ir sair direto para o conteúdo, é para se conectar. Como é que foi teu dia? E aquela questão que tu estava vendo ontem, sei lá, sobre o teu exame médico. É um momento de conexão. Os primeiros momentos são os momentos onde a pessoa precisa se sentir amada, recebida, fazendo parte da comunidade. Então, os primeiros momentos são de conexão. Muitas vezes nos conteúdos nós mandamos para você já perguntas de conexão, como por exemplo, qual foi o melhor momento que tu teve essa semana? Ou qual foi a maior dificuldade que teve essa semana? Perguntas para a gente se conectar como um todo. Então, você é responsável pelos primeiros minutos do encontro fazer essa conexão. A pessoa chegou, não é já direto conteúdo, é conexão. Para que ela possa entender, cheguei no meu grupo, onde eu me conecto, onde eu pertenço, onde as pessoas se importam com a minha vida. Então, é o momento de se importar com a vida individual de cada membro. Segundo momento, momento de aprendizado, é onde a gente vai para o estudo. Onde aqui sim a gente vai ter um vídeo, todo aprendizado vai ter um vídeo. Então você vai colocar na sua TV, em algum lugar, no projetor, o vídeo do nosso estudo e a pessoa vai aprender a respeito daquilo. Tem versículos bíblicos, tem passagens da Bíblia para ler. Então é um momento de aprendizado, onde a gente vai para a palavra de Deus. Por quê? Me conectei primeiro e agora, ok, vamos sentar e vamos para o fundamento bíblico. Terceiro passo é a aplicação. Aqui é o maior momento, onde a gente vai sentar e aplicar, fazer perguntas. Como aquilo que eu acabei de aprender no vídeo ou na palavra de Deus, posso aplicar no meu dia a dia? Isso é importante que a pessoa entenda que ela precisa aplicar. Então, aqui são perguntas. Você vai dizer, tá, e no teu caso, como é que tu pode fazer? Qual é o teu momento mais difícil? Qual é a tua dificuldade? Ah, quem tem facilidade nisso? Nos explica como é que tu transformou isso em algo mais fácil. É a aplicação. E o último momento é a oração final. É a oração final onde a gente termina com o nosso conteúdo falando a respeito daquilo que Deus já fez na nossa vida. Aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então, saiba justamente que essa aplicação, ou esse momento final é a oração, onde a gente ora para que a aplicação daquilo que a gente se planejou para fazer na próxima semana, Deus nos dê forças para aplicar aquilo. Ok, queridos? No momento da aplicação e do aprendizado, eu quero deixar muito claro: não é para ter respostas, é o momento para ter perguntas. A aplicação é o momento mais importante, onde você vai fazer perguntas para as pessoas. Não é sobre ter respostas, é sobre levar as pessoas a falar e a se assemelharem ao Senhor Jesus. Então, esse é como funciona o BC Grupo. No material que a gente envia para vocês, sempre vai ter esses passos. Aqui você tem um material, por exemplo, aqui é um exemplo de um encontro, você tem os primeiros momentos, o objetivo, você logo depois tem assim, o link, você vê em azul na primeira página, o link para o vídeo, depois você tem o conhecimento e é toda a aplicação, você vê que a parte de aplicação tem até uma atividade, essa atividade parece como se fosse uns registros de carro, para ver o que você vai, então tudo está determinado, você toda semana vai receber esse estudo com cada um desses 4 passos que a gente tem ali. Então, é isso como funciona o BC Grupo, essa dinâmica dos BC Grupos, como ele funciona a reunião. Conexão, aprendizado, aplicação e oração. Tá, e como é que as coisas funcionam na prática, por trás, do back-end? Como é que é a comunicação? Como é que vocês recebem esses estudos? Como é que funciona tudo isso aqui?
Ok, nós temos a dinâmica de comunicação dos BC Grupos. Como ela funciona? Ela funciona tudo pelo WhatsApp. A grande maioria das coisas funciona pelo WhatsApp. Nós temos alguns grupos do WhatsApp. Primeiro grupo, o grupo de comunicados oficiais. É um grupo onde você já faz parte e onde somente os pastores ou a equipe, a staff dos BC Grupos pode postar. Ali vão vir as perguntas, vão vir as demandas, os vídeos dos pastores, os comunicados oficiais vão acontecer num único grupo de comunicação. Segundo grupo, grupo de trocas. Esse é um grupo onde você também pertence, mas onde todo mundo pode postar. O que que nós esperamos ali? Que você coloque os testemunhos. Olha só, aconteceu algo maravilhoso no meu grupo essa semana, uma pessoa contou isso, coloque os testemunhos ali, tire fotos do seu BC Grupo, toda reunião, ao final da reunião, tire uma selfie, tire uma foto e publique no grupo de trocas. Se você tem alguma necessidade, olha só, precisa tem um irmão que está precisando de uma cadeira de rodas porque quebrou a perna, coloque no grupo de trocas. Então, são dois grupos de comunicados oficiais e grupo de trocas. Nós também temos o sistema. O novo sistema é o Eclésia, onde você vai entrar e ali no Eclésia você vai encontrar os conteúdos para cada semana. Então, os conteúdos vão estar no sistema Eclésia, que você vai baixar esse aplicativo e por ali você completou a semana passada, preencheu o formulário, você tem os conteúdos da próxima semana. Então, saiba que essas são as três formas de comunicação: comunicados oficiais, trocas entre vocês e sistema onde está o conteúdo. Mas tem talvez, na minha opinião, o grupo mais importante, o seu grupo de WhatsApp. Você vai criar um grupo de WhatsApp somente com os membros do seu grupo. E você, durante a semana, vai postar. Pessoal, não esqueçam que hoje o irmão Pedro está tendo uma cirurgia, vamos orar por ele. Queridos, aniversário de fulano. O seu grupo é a parte mais importante, porque o que vai dar vida ao seu grupo. As outras pessoas, os membros de grupo, não têm acesso a nenhuma das outras três formas de comunicação. O único acesso que eles têm é ao seu grupo. E muitas vezes, alguns dos materiais que a gente manda para vocês compartilhar com os membros, vai ser compartilhado pelo seu próprio grupo. Então, desde já, crie seu grupo, já coloque as pessoas que você já aceitou como membros e já começa a esquentar. Pessoal, sejam bem-vindos. Nosso grupo começa daqui 2 semanas, daqui uma semana, semana que vem. Olhem só, estou na expectativa. Comece sempre a usar seu grupo. Seu grupo de WhatsApp é a maior arma para tornar dinâmico o seu grupo. Amém, queridos? Então vamos lá. Lembrando alguma coisa. Agora que você é um facilitador ou um líder, você representa a Brasa Church. Ou seja, para onde você for, as pessoas estão vendo a Brasa Church. Ah, isso impacta em alguma coisa? Com absoluta certeza, porque agora não é só mais o Franz caminhando pela rua, é o Franz, um dos facilitadores ou um dos líderes da Brasa Church que está caminhando ali. Então as pessoas vão passar a olhar você de uma maneira diferente, elas vão passar a olhar aonde você for, aquilo que você disser, aquilo que você fizer, como sendo a Brasa Church que está fazendo. Em resumo, as pessoas vão deixar de olhar da Brasa Church para passar para olhar você. Então agora se misturam as duas coisas. Você e a Brasa Church são a mesma coisa. Inegavelmente, as duas coisas são iguais. Então isso significa o quê? Você, como líder, representa a Brasa Church. Então você precisa alguns cuidados. Vamos para esses cuidados. Como você representa a Brasa Church, primeira coisa, você tem que evitar postagens com álcool, exposição do seu corpo, sabe aquela sunguinha branca, ou sabe aquela foto onde aparece alguma parte do seu corpo na academia muito proeminente, ou qualquer postagem de política. Por quê? Porque você representa a Brasa Church. Eu quero que você entenda. O álcool é ruim, isso é uma decisão sua. A palavra de Deus diz sim, quer dizer, tudo que tem a ver com álcool pode nos levar para um mau caminho, mas ela nos dá liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Só que talvez você tenha maturidade, sim, para lidar com álcool, tomar uma cervejinha, um vinho, alguma coisa, sem extrapolar, sem se embriagar. Mas como a pessoa vê você como liderança, como a Brasa Church agora, talvez essa pessoa que está olhando para você como liderança, como facilitador, não tenha essa sabedoria nem esse controle. E ela pode dizer: olha só.
Se o Pedro toma, eu também posso tomar. E quando vê, você está sendo pedra de tropeço. Então, nossos líderes não postam foto nunca com álcool. Da mesma forma com a exposição do seu corpo. Ah, mas eu sou livre, o corpo é meu, meu corpo, minhas regras. Querido, se você entende que é isso, você pode continuar postando, mas não pode ser líder nem facilitador da Brasa Church. Por quê? Porque você representa a Brasa Church. Nós entendemos que você tem que ter uma postura ilibada diante de todas as pessoas, para que ninguém possa dizer para você, olha só, isso aqui me atrapalhou. Eu olhei para essa líder e quando vi, ou para esse líder, e eu não consegui ver um homem de Deus, como isso, só consegui ver corpo. Então, você vai ter que, a partir de hoje, ter muito cuidado com as fotos que posta do seu corpo. Da mesma forma, política. Já vou falar mais sobre isso. Segunda coisa, como você representa a Brasda Church, você precisa também ensinar com fidelidade a doutrina bíblica. A gente, no BC Grupo, a gente não expõe a nossa opinião, a gente expõe a palavra de Deus. Então, quando alguém nos diz, é correto isso, eu vou dizer, o que, que a palavra de Deus diz? Eu vou ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque minha opinião pode estar errada. E eu posso estar encaminhando alguém para o erro, por quê? Porque eu tenho a minha opinião. Nós falamos, como liderança, como facilitadores, sobre a doutrina que está na palavra de Deus. Como você representa a Brasa Church, você também precisa cultivar relacionamentos saudáveis e respeitosos. Então você tem que respeitar as outras pessoas, mas ele é diferente. Respeite. Seja saudável, cultive isso. É uma coisa que é cultivar? É você cuidar, sabe, adubar, colocar, para que lá na frente aquilo dê fruto. Então você vai fazer isso com a vida das outras pessoas. Antes de você ganhar amigos, você vai ser amigo dessas pessoas. E algumas vão responder com amizade, mas você tem que cultivar relacionamentos saudáveis e respeitosos. Você representa a Brasa Church, então você também vai ter que fazer o quê? Promover um ambiente seguro, preservando a confidencialidade. Ou seja, o que aconteceu no CBC Grupo, o que foi contado ali, você não conta para ninguém. No meu caso, como pastora, o que as pessoas me contam, muitas vezes nem conto para minha esposa, nem para ninguém. Aquilo ficou entre nós, a não ser que a pessoa ou me diga, ó, tu pode falar isso com a Nani, tu pode falar isso com outro pastor, mas nós guardamos o sigilo daquilo que ouvimos. Que mais? Quando você representa a Brasa Church, você também precisa apoiar e encorajar os participantes naquilo que eles precisam. Então você tem que ter aquele olhar de um irmão mais velho. O que, que essa pessoa está precisando? O que, que o Pedro, o que, que o Felipe estão precisando? Olha só, a Marta, entendi. Você tem que encorajar. Olha, Deus pode. Mas eu caí, eu tropecei, sei lá, a pessoa que está lidando com cigarro, voltei a fumar. Querido, mas Deus te dá força para vencer. Então, sempre encorajar os participantes a serem semelhantes a Jesus. Que mais? Você representa a Brasa Church. Então, busque apoio pastoral em crises e desafios. Se tem alguma coisa que surgiu, a Márcia e o Carlos estão se divorciando, não é sua responsabilidade cuidar daquilo, é passar para nós. Se existe alguma coisa que você descobriu, alguém que está em uma depressão muito profunda, ou alguma coisa você começou a perceber que existe alguma coisa na vida das pessoas, busque apoio pastoral. É comigo, é comigo. Fale conosco, os líderes, sabe, os apoiadores, é sempre conosco. Você precisa procurar esse apoio. Então, essas são as coisas que você precisa fazer. Agora, sim, como membros da Brasa Church, como exemplo na vida, tem coisas que você não pode fazer, sob hipótese nenhuma, em idioma nenhum, de forma alguma. Tem certas coisas que você não pode fazer. Vamos ver quais são elas. Primeira delas, um BC Grupo não é culto, não é pregação, não é um lugar onde você vai expor o seu conhecimento bíblico, a sua sabedoria, a sua. Não, não, não. É um lugar onde nós não queremos que você seja o centro. Você não foi chamado para pregar no BC Grupo. A pregação se dá na igreja. Não é um culto. Então vou começar com louvor, depois vamos fazer isso. Não, 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 não. Não é isso. O que que nós temos aqui? O importante aqui não é você. O importante aqui são as pessoas que estão no seu grupo. Então você não vai falar mais do que eles. Nós incentivamos a média de 30 a 70. O que que é isso? 30% do que se fala é com você. Os outros 70% são as pessoas do seu grupo que têm que falar. Então, esse é o nosso objetivo, que você fale menos
do que eles. Faça mais perguntas. Então, primeira coisa, não é culto, não é pregação. O seu BC Grupo também não é um clube de amigos, onde todos nós estamos ali e conversamos sobre o quê? Sobre o super-homem, sobre carros, sobre a vida. Não, nós podemos até conversar com isso, mas não é um clube de amigos que nos reunimos só porque é pela amizade. Sim, vai ter momentos onde você vai ter o encontro social, mas não é um clube de amigos. Eu não estou aqui lá para fazer feliz, estou ali para crescer espiritualmente e biblicamente, estou ali para criar relacionamentos saudáveis, onde eu vou dizer, querido, olha só, percebi que tu tem uma debilidade nessa área, quero te ajudar. Então, o BC Grupo não é um clube de amigos. Não é para ficar conversando simplesmente sobre amenidades, sobre as séries. É para estudar a palavra de Deus. BC Grupo também não é terapia. Não é onde você vai sentar como facilitador e ficar ouvindo, fulano diz, olha, meus medos, porque quando eu era criança. Não é isso. BC Grupo não é terapia. BC Grupo é crescimento espiritual. Então, quando a pessoa começa a falar muito da sua vida, você vai deixar para entender o problema e logo em seguida encaminhar para a palavra de Deus. A gente sempre aponta para a palavra de Deus, para aquilo que Deus quer. E desse grupo também não falamos de política, só hipótese nenhuma, quero deixar muito claro. Não falamos de política. Deixa eu explicar por quê. Não quero saber e também não faz diferença para mim o seu viés político. Mas eu sei de uma coisa, que como nós queremos alcançar todas as pessoas da sociedade, e nós entendemos que a política divide as pessoas, eu não posso falar de política porque eu não fui chamado para dividir, eu fui chamado para conquistar o coração das pessoas e levá-los até Jesus. Então, se você é pró-Lula, pró-Bolsonaro, pró-Trump, o que você quiser, se você começa a expor seu posicionamento político, metade das pessoas da igreja não vão ouvir você. Porque se você diz, olha, eu sou a favor do Lula, metade da igreja já não ouviu você. Por quê? Porque já dividiu. Se você diz, ó, eu sou a favor do Bolsonaro, a outra metade da igreja já não escutou você. Por quê? Porque a política divide. Então, não falamos de política. Se alguém questionar, mas está acontecendo isso aqui, porque, queridos, nós viemos aqui para estudar a palavra de Deus. Então, a política a gente conversa depois, não no BC Grupo. Da mesma forma, e eu quero que você saiba, não pedimos dinheiro nunca no BC Grupo. É proibido pedir dinheiro, seja para a igreja, seja para uma pessoa específica. Nós não pedimos. Se você entendeu que alguém no seu grupo tem uma necessidade, comunique os pastores, comunique a ABC Social, que são eles que. Por quê? Porque nós não tocamos no recurso financeiro de ninguém. A pessoa que é generosa, Deus vai falar com ela para ser generosa com alguém do seu BC Grupo, ou ela vai exercer principalmente essa generosidade lá no culto, no momento da generosidade. Então, nunca, quero ser muito claro, é proibido receber recurso financeiro nos BC Grupos. Por qualquer motivo, nem pedimos dinheiro. Saiba que nunca vai acontecer isso. Amém, queridos? Essas são as coisas que nós temos ali, que os cuidados que você tem que ter. Por que que a gente faz isso? Porque nós temos uma missão muito clara. Jesus foi muito claro e disse: olha só, eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. É Paulo falando em 1 Coríntios aquilo que, sabe, da missão que Jesus deu. Eu plantei, Paulo falando, e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, ou seja, nós facilitadores e líderes de BC Grupo não importamos, mas sim Deus que faz crescer, é Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados em seu árduo trabalho. Então, o propósito de Deus é justamente esse, que a gente plante a semente. Mas eu trabalhei no fulano e o fulano não mudou, continuou com problema. É com ele, nós plantamos a semente, nós criamos o ambiente onde as pessoas podem florescer, mas o crescimento é Deus que dá. Então não se frustre se alguém não ouviu você. Saiba que isso pode acontecer. Você vai ter pessoas no seu grupo que vão mudar drasticamente e vão ter outras que não vão mudar. Mas a semente você plantou. Você regou aquilo que alguém num outro grupo já plantou. Então você vai vendo, e de repente em um outro grupo ele vai frutificar. O nosso papel é justamente esse. BC Grupos, o que que nós temos? A vida é melhor em comunidade. E por isso que nós amamos os BC Grupos, porque a vida é melhor em comunidade. Queridos, esse é o nosso onboard. Saiba que todo o material você vai receber, você tem todo o apoio, você já está nos grupos. Então, eu queria justamente agradecer seu tempo, o tempo que você esteve aqui conosco, porque esse é o propósito de Deus, que a vida a gente vive em comunidade. E saiba que
Deus está usando você. Deus está usando você nessa temporada com as pessoas que Ele colocou no seu BC Grupo. Então, queridos, esse é o nosso onboarding. Agradeço a todos a presença. Amo vocês e qualquer coisa estamos à disposição. Até mais, queridos, e uma boa temporada de BC Grupos.